Voltamos com o Jornal Dia News, dando continuidade à série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura da capital. Hoje nós recebemos no quadro Gestão Teresina o pré-candidato pelo PSOL, Francinaldo Leão, para participar dessa conversa sobre gestão. Nós temos o comentarista político da UDIA TV, Tássio Cruz, e o nosso convidado de hoje, o João Cunha. Mas antes de começar a entrevista, vamos a um perfil do nosso entrevistado de hoje. Francinaldo Leão nasceu na cidade de Porto, no Piauí, em julho de 1975. É filho de trabalhadores rurais e chegou aos 15 anos de idade em Teresina. Com a família, morou no bairro Pedra Mole, zona leste da capital. Como liderança, participou da ocupação que deu origem ao bairro Cidade Jardim. Morou em barraco de lona e atuou na defesa por moradia, educação, saúde e outros direitos para a sua comunidade. Francinaldo ingressou no movimento comunitário aos 20 anos de idade na Associação de Moradores do Cidade Jardim. É um dos fundadores do Partido Socialismo e Liberdade no Piauí. Foi estivador, vendedor no comércio local e atualmente trabalha como motorista de aplicativo. Pré-candidato, obrigado pela presença, prazer recebê-lo aqui. E nas entrevistas tem tratado especificamente de gestão, vai chegar o momento ainda para se falar de política especificamente. Então eu queria começar falando de saúde, que é um assunto, não a saúde de um modo geral, mas a gente está enfrentando essa fase crítica contra a dengue, várias pessoas contaminadas, são centenas em Teresina, mortes, tem um caso do médico que perdeu o filho, perdeu a mulher, o outro filho internado com dengue também, e nós temos uma situação que, eu inclusive disse no jornal, que a única ação da Prefeitura de Teresina em relação às vítimas da dengue é emitir nota de pesar, e mais nada. Não tem uma ação concreta para combater essa questão da dengue. Então, eu queria começar com o senhor perguntando sobre essa questão, porque quando se fala de dengue, a gente está abrangendo uma série de outras questões. Limpeza pública, a questão dos agentes de endemia, né? São várias áreas da saúde envolvidas no problema, que, ao mesmo tempo, esse envolvimento serve para combater outras doenças, outras situações. E, acrescentando a essa pergunta, nós temos agora esse relatório do Tribunal de Contas do Estado, a auditoria na Fundação Municipal de Saúde, concluída, enviada para a Câmara Municipal, deve realizar audiências públicas, depois convidar integrantes do prefeito, da gestão do prefeito Dr. Abessor, para explicar o que o relatório mostra. E o Tássio até tocou a mais de 1 bilhão, né, Tássio? O orçamento, a previsão... 1 bilhão e 600 milhões. 1 bilhão Isso. e 600 milhões. Com tudo isso, o senhor acha que é dinheiro suficiente para gerir a saúde de Teresina? Primeiramente, boa tarde, Douglas, boa tarde, Tássio Cruz, João, boa tarde a todo teresinense, todos, e ao povo, como você está dizendo, o povo que sofre, que é o povo periférico. Então, como você colocou, a gente passa por grande dificuldade hoje em termos da Prefeitura Municipal de Teresina. Abandonou praticamente, não tem mais. Quem vive e quem é periférico sabe que praticamente está tudo parado. Começando lá pela unidade básica de saúde, que precisa você ir para lá 12 horas da noite para poder amanhecer o dia já doente, para poder conseguir uma consulta, marcar a consulta para um mês. Então, a questão da dengue é a questão de lixo que a gente vê na cidade, todo local que você anda, por todos os locais, está lá a multidão de lixo, a prefeitura não manda limpar. Temos o problema dos hospitais, temos o problema de hospital lá na região da Grande Pedra Mole, que praticamente a todo momento se fecha porque a prefeitura não quer investir em saúde, a gente não sabe o que acontece, até assim como a gente tem um prefeito que é doutor e a saúde passando por essa dificuldade toda. Então, o que a gente vê é que realmente o prefeito e quem acompanha ele, a gente não pode esquecer muito bem quem acompanha ele, quem colocou ele lá, quem fez campanha para ele, é esse mesmo grupo que hoje se divide.
que acontece? Acontece que o povo periférico está abandonado no transporte público, abandonado na área da saúde, abandonado lá na creche que não tem para o filho. Então, essa é a realidade de Teresina. Você imagina esse problema, imagine lá no Soninho, imagine lá na Santa Luz, a maneira que não se encontra o lado periférico, porque não tem limpeza. Antigamente, eu não sei se todo mundo lembra do carro fumacê que andava, não existe, a gente não vê. Então a gente não vê de fato uma política da prefeitura para poder resolver essas questões hoje da Teresina. Falta dinheiro? Eu acho que não. Porque aquilo que eles querem fazer, eles fazem. Porque hoje, a ETURB hoje não se falava nem em ETURB. A ETURB hoje só o asfalto para todo lugar. Por quê? Porque querem enganar o povo novamente. Querem enganar o povo novamente. Determinadas pessoas que eram da frente de determinadas SAIAD de Teresina, para você conseguir uma limpeza de fossa, só limpava se fosse cabo eleitoral de determinado candidato a vereador. Então, a política que a prefeitura traz hoje e vem trazendo durante esses 3 anos, não é política para o povo teresinense. Não é gestão para o povo teresinense. Você já imaginou você sair de casa 5 horas da manhã para pegar um ônibus, para ficar 1 hora na parada de ônibus? 2 horas na parada de ônibus. Então, essa é a realidade da prefeitura hoje em Teresina. A gente não sabe nem o tamanho do rombo que vai ficar na prefeitura quando o outro assumir, saber o que vai fazer. Passa agora para o Tássio Cruz. Francinaldo, o senhor fala na crise que a gente enfrenta na capital, e é um tema recorrente aqui com os colegas pré-candidatos, que é a questão do HUT. Né? O HUT hoje se tornou o principal polo de atendimento para situações de urgência e emergência na capital, e a argumentação da atual gestão é que ele gera custos milionários mensais, né, para os cofres da prefeitura. E como é que o senhor vê alternativas para esse sistema de saúde que a gente tem hoje em Teresina? O senhor citou principalmente os problemas das UBSs de áreas periféricas da capital, dos postinhos, né, popularmente conhecido. O senhor acha que é preciso reorganizar esse sistema de saúde que a gente tem hoje, e também essa questão do HUT, que se tornou a principal área de atendimento para urgência e emergência? Um teresinense da periferia que cai de moto, que se machuca, uma criança que sofre um acidente, acaba todo mundo indo para o HUT, o que gera um atendimento bem complicado. Qual a alternativa que o senhor vê para esse sistema de saúde da capital hoje? A gente que faz essa militância política, nós sabemos a situação do HUT, sempre é recorrente essa questão do HUT, devido, o prefeito diz que vem gente de fora, vem gente do Maranhão, vem gente do Pará, vem gente, né, de todo o interior, e se concentra tudo no HUT. Se concentra tudo no HUT. Questões já foi relatada de que existe um acordo, né, entre governos, tanto do Maranhão e de outros estados, para que venha um subsídio extra para o HUT. Mas a gente vê que a gestão que se encontrou hoje da prefeitura é que não está querendo resolver a celeuma que existe lá dentro da HUT. Por quê? Porque não tem investimento. A gente vê todo momento pacientes relatando que lá não falta remédio, falta medicação, falta tudo. Eu acho que já voltou até a gente para os corredores novamente, uma coisa que não ia acontecer isso no HUT. Então a gente vê que a saúde aqui em Teresina está doentia. Está doente, por quê? Porque não existe investimento o autossuficiente para resolver essas questões. Então, e só existe o HUT, porque temos São Carlos, na região da Grande Pedra Mole, que tem visita do prefeito quase toda semana, mas não vai investimento para lá. Então, você precisa se deslocar ou para a UPA do satélite, ou quando você fala muito bem que cai de moto, tem um acidente, você tem que ir lá para o HUT. Tem pessoas que passam 6 meses, 1 ano para poder tirar no ferro da perna, para poder ter uma consulta. Então, isso é a realidade de Teresina. A saúde está sucateada. Digo para você, Teresina, você sabe, você levanta 5 horas da manhã para ir lá no postinho, ou para marcar uma consulta, passa 2 meses, 3 meses para poder falar com o médico. O médico manda você fazer um exame, você faz, vai passar mais
2, 3 meses para falar com o médico novamente. Então é um sistema praticamente que hoje não tem um investimento que realmente é para ter um investimento. Não, a Prefeitura de Teresina não está cuidando do seu povo teresinense com amor, com carinho. Não está, a gente sabe disso. E o povo de Teresina que está nos vendo sabe disso. Então a realidade é essa. Hoje em Teresina, a realidade dos hospitais, das UPAs, você pode ir lá no satélite, essa hora tem gente que chegou lá às 6 horas da manhã e essa hora não foi atendida ainda. Você vai correr na sexta, a mesma situação. Então essa é a realidade de Teresina. Então sucatearam Teresina. Infelizmente a gestão que está hoje à frente da Prefeitura, todos nós sabemos que tá, do jeito que eu estou dizendo, é a saúde, você vai para lá a questão do lixo. Então, aí se pergunta onde é que a Prefeitura está bem? Não dá nenhuma área. Vamos ouvir a pergunta do João. Boa tarde, aqui cumprimento a todos. A gente vê que aqui em Teresina a gente tem uma questão muito urgente e necessária, que é a do transporte público. E essa questão também bate diretamente com relação à saúde. Como você vê essa questão dentro de uma gestão, pessoal? A questão do transporte público a gente tem que bem lembrar que sempre foi um dos gargalos também de Teresina. Sempre foi uma preocupação. Existiu uma gestão aí de 30 anos à frente da Prefeitura, existiu uma gestão do atual candidato que está hoje na frente das pesquisas aqui em Teresina, onde ele governou Teresina, e disse que vai resolver o problema do ônibus agora. Por que ele não resolveu antes? Já que tiveram a gestão de 30 anos à frente da Prefeitura. Então, está enganando o povo mais uma vez, porque lá atrás ele dizia que ia resolver o problema do ônibus. E não foi resolvido. Então, a nossa gestão à frente da Prefeitura, botar tarifa zero, primeiramente fazer investimento na compra dos ônibus, se os empresários quiserem, como vai terminar agora, praticamente encerrar, se não quiser, a Prefeitura vai subsidiar, vai comprar os ônibus, vai botar para rodar. Vai botar para rodar. A população teresinense vai existir um ônibus para rodar. Porque se os empresários não quiserem, a Prefeitura compra os ônibus, conversa com o atual presidente, conversa com o governador, vai buscar um entendimento para que o povo teresino não sofra o que está sofrendo. Você anda dentro do bairro, nem parada de ônibus não tem no bairro, nem uma parada de ônibus. Foi feito determinados terminais de ônibus, onde não conversaram com o povo, não dialogaram com o povo, para saber que maneira era que o povo queria o transporte público. Então, basicamente é isso. As coisas que acontecem à frente da Prefeitura, eles não dialogam com o povo, eles não conversam com o povo, e é esse entendimento que a gente quer buscar, conversar com o povo, saber a necessidade. Então, hoje, se tem um transporte público, você pega o ônibus bem aqui na parada, você anda 10 metros, o ônibus quebra. Fica lá o povo no meio da rua, sofrendo, tentativa de assalto, o dinheiro que você pagou a passagem não volta para o cidadão. Então, pelo que a gente sabe, o CETUT, a Prefeitura, no último mês, mandou 4 milhões para lá. 4 milhões. Então, e a gente vê que as empresas de ônibus, hoje à frente do governo Pessoa, e à frente da gestão que passou 30 anos, que não conseguiu resolver nenhum problema do ônibus, era construída as empresas de ônibus para eleger vereadores. Para eleger vereadores. Muitos vereadores eram eleitos pelas empresas de ônibus. É tal que amanhecia hoje aqui o valor da passagem, quando fosse amanhã já estava outro, porque os vereadores voltavam lá para aumentar a passagem. Então a grande realidade é essa. Depois que a gestão saiu, que ficou 30 anos, as empresas ficaram sucateadas. Uma coisa assim, meio sem compreensão. Se existia um sistema que passou 30 anos dando certo, dizendo que estava certo, por que quebrou durante 3 anos? Já não vinha sucateada de lá? Os investimentos que tinha lá ia de volta para determinados vereadores, ou até mesmo para os candidatos a prefeito, para estar gastando. Então a grande realidade do transporte público é essa. Então, nós do pessoal vamos sim colocar tarifa zero, estamos a favor da tarifa zero, com certeza. Candidato, o senhor fala em tarifa zero já existe inclusive projetos também em outras cidades, capitais, grandes capitais, ele tem um custo, o projeto da tarifa zero. No caso de um não entendimento com os empresários, a Prefeitura tendo que administrar a frota de ônibus, ou seja, organizar essa frota, adquirir ônibus. Aí tem toda a questão da logística,
manutenção, pagamento de salários, enfim, é uma demanda que vai exigir muito da prefeitura. Sem contar a necessidade de uma avaliação, a reavaliação do sistema de paradas, dessa questão que foi implementada, da localização das paradas, linhas troncais, tem que rever, porque o que se vê hoje, por exemplo, são paradas abandonadas, paradas que inicialmente foram feitas com uma certa proteção, não tem mais vidro, não tem grade, não tem local para sentar, além de você ficar exposto ali, chuva, sol, a possibilidade de assalto também. Então, digamos, o buraco é muito mais fundo aí, né? No caso da mobilidade urbana, que vai exigir ações que vão além do que simplesmente a frota. Mas qual a sua projeção? Qual seria, o que é que o senhor projeta como passo a passo, até realmente, que não é uma coisa também que se resolva a curto prazo, até dizer, olha, está minimamente reduzida essa história, está dando para o teresinense usar o sistema sem tanto prejuízo? Então, quando a gente fala no transporte público, assim como você falou, não adianta a gente chegar aqui como candidato hoje e dizer que amanhã, se elegendo, vai resolver o problema do transporte público. Isso aí vai ser pausadamente, vai ser 1 ano, 2 anos, assim como o atual prefeito disse que ia resolver em 100 dias, está terminando a administração dele e ele não conseguiu fazer essa administração do transporte público. Como você está dizendo, tem a questão do empresário, vamos sentar com os empresários, vamos sentar aqui e ver como é que a gente pode estar resolvendo. Já visto que tem a licitação, tem muita coisa para fazer para se comprar ônibus. Então a gente vai trabalhar, vai buscar a cada passo uma maneira de se resolver. Primeiramente, voltar a equipar, voltar a deixar adequada a parada de ônibus, que a gente sabe que está sucateada. Nós temos várias paradas onde a gente passa, está tudo deteriorado, ar-condicionado já levaram, vidro levaram. Então é isso. Então a gente vai reorganizar esse processo, como você falou, é um pouco demorado, mas a gente vai chegar nesse entendimento. O custo de um ônibus elétrico hoje é em torno de 2 milhões, 2 milhões e 700. Então a prefeitura tem essa condição de comprar esses ônibus para colocar agora, ou a gente vai buscar o híbrido aonde é um pouco mais barato, e a gente gradativamente vai resolvendo o problema do povo de Teresina, que é a questão do ônibus. Com certeza o pessoal irá fazer. Agora vamos trazer para a educação, Francinaldo. O pessoal tem uma marca muito interessante, né? Várias candidatas professoras, né? De muito respeito aqui no estado. Então o pessoal tem essa ligação muito forte com a educação. E aqui na capital a gente vê em um contexto, eu diria que o primeiro dia dessa gestão, a relação é bem litigiosa entre os professores e a gestão municipal. Inclusive estão em greve, né? Os professores aqui do município há bastante tempo enfrentam dificuldades para aprovação de reajustes, né? E condições de trabalho. Como é que o senhor acompanha essa situação da educação na capital e quais as alternativas que o senhor encontra para essa educação? Teresina já teve, de acordo com o IDEB e outras provas, uma das melhores educações infantis do Brasil. E hoje enfrenta dificuldade, falta de merenda, crianças deixando as escolas mais cedo por falta de gás, falta de merenda. Como é que o senhor acompanha essa situação e quais as alternativas que o senhor vê para essa educação, principalmente a valorização dos profissionais? A gente acompanha com bastante... A gente acompanha com bastante negatividade. Quando a gente falou do lixo, a prefeitura não resolve. Falou do transporte público, a prefeitura não resolve. Estamos falando agora de educação e quem sofre é o povo periférico que está lá. É o filho do trabalhador, da trabalhadora que sai de manhã de casa, deixando seu filho lá no colégio, quando volta não tem merenda. Então, essa é a gestão do Pessoa hoje para Teresina. Então, essa é a gestão. Então, o que a gente vai fazer, como a gente já falou, é entrar em entendimento, assim como vai entrar em entendimento a respeito do transporte público, é conversar com o sindicato, conversar com os professores e pagar realmente o que o professor realmente merece, ganha, para a gente ter uma educação de qualidade para o nosso povo periférico. Porque quando o professor entra de greve, não é o filho do prefeito que vai ficar lá sem escola, sem merenda, não é o filho do secretário, porque eu tenho certeza que todos eles estudam em colégio particular.
não é da periferia, ele não estuda lá no colégio da periferia. Então, a grande realidade é essa. Então, a gente vai conversar, entrar em entendimento, sentar com o sindicato dos professores, sentar com os professores, para a gente discutir uma saída. E a saída é pagar o piso? Pois vamos pagar o piso. Eu tenho certeza que a prefeitura tem dinheiro para fazer isso. Certeza absoluta. Diante do caos que a gente vem enfrentando, né, diariamente, com a falta da inclusão dos setores populares dentro do projeto de governo para Teresina, como você enxerga essa realidade? Essa realidade, ela vem historicamente de muito tempo, porque a classe política geralmente não traz o povo periférico para conversar, só vai lá em tempo de política. Então não se tem não se tem um contexto de conversação com esse povo sofrido periférico. O que era? Vamos trazer eles, vamos conversar, vamos sentar com todas as classes, para a gente poder trabalhar Teresina, uma Teresina que seja para todos, uma Teresina que os serviços de Teresina, tanto educação, saúde, transporte, chegue no povo que realmente precisa e necessita todos os dias. Então, a gente vai pautar em diálogo, em conversações, para a gente buscar entendimento, para que a prefeitura de Teresina, de fato e de direito, sirva para o povo teresinense. Não só de 4 em 4 anos, como acontece nas eleições. As eleições pegam, corre lá para enganar o povo, dizer que tem saúde, tem educação, tem transporte, e a fundo não tem. Então entra lá para comprar voto. Então essa é a grande realidade. Antes de passar para o próximo ponto, Douglas, Francinaldo, a gente tem, o senhor falava muito dessa questão da periferia, e a gente tem alguns candidatos apontando o ensino de tempo integral como uma alternativa para as escolas aqui de Teresina. Muitas vezes é uma alternativa para o pai, para a mãe que trabalha o dia todo, né? A criança fica esse dia todo na escola, e um dos nossos convidados usou um termo que me marcou, que é que algumas escolas estão virando depósito de criança, porque ela não recebe a estrutura adequada, né? O professor não recebe o treinamento adequado, e a criança acaba não tendo essa evolução na educação. Você acha que o caminho para a educação infantil da nossa cidade pode ser universalizar o ensino de tempo integral, algo do tipo? Você acha que essa pode ser a saída? Como a gente convive, a gente sabe a realidade de cada pai assim mesmo, porque eu resido na periferia de Teresina e sei a grande dificuldade que existe hoje com o nosso povo. Seria uma saída, mas primeiramente vamos trabalhar o professor, haja visto que tem toda essa problemática. São crianças que vão ficar o dia todo em sala de aula, vai passar. Então, a gente busca o tempo integral. Mas se a gente olha hoje para a periferia de Teresina, não tem nem a creche para a mãe colocar um filho para poder trabalhar. Ela vai trabalhar e vai dividir o dinheiro dela, às vezes 1.000, tem que dar 500 para a pessoa tomar de conta. Ela fica com 500 e paga 500 para a pessoa tomar de conta do filho dela. Então a prefeitura não trabalha essa política de creche lá dentro da periferia, lá dentro da favela. Por quê? Porque não interessa para eles. Muitas escolas aí praticamente estão fechadas. Então a gente vê esse resultado. Então enquanto a gente não trabalhar a inclusão desse povo, a gente trabalhar a inclusão de fato e de direito, não se muda. As coisas têm que ser feitas, mas ser feito com vontade e com coração, acima de tudo. Porque quem vai para lá não sabe o sofrimento que o povo sofre. Só vai de 4 em 4 anos, não sabe a realidade do povo. Não sabe. Se a gente buscar politicamente, quem realmente de fato é de lá da periferia? Vem para cá para mentir para o povo. E o povo lá sofrendo, como a gente já botou aqui tantos problemas que o povo está lá sofrendo, o povo continua sofrendo. E para eles não, para eles chega no tempo da política, agora eu resolvo a educação, agora eu resolvo o transporte público. Agora, são pessoas que já passaram pela prefeitura. Então tem pessoas que são candidatos hoje que nunca mandaram uma emenda para lá, para a periferia, para a região da Grande Pedra Mole. Tem prefeito que, como a gente falou, diz que vai resolver o problema do transporte, que já teve há 4 anos na frente da prefeitura e não conseguiu. Então eles levam esse discurso para o povo teresinense, para o povo periférico, que de 4 em 4 anos eles resolvem o problema. Como a gente volta novamente a tocar no assunto da educação, onde passa pelo problema do professor, quando ele entra de greve, quem está lá sem ir para o colégio, sem a merenda, é o filho do pobre. Então a grande realidade é essa. É esse sofrimento. Então, a gente
Queremos sim e vamos sim conseguir implantar nos 127 bairros de Teresina creche para criança a partir de 8 meses, 1 ano de idade, creche berçário, em todos os 127 bairros de Teresina. Com certeza nós iremos implantar, porque nós sabemos o que a mãe de família, principalmente a solteira, passa para poder trabalhar. Pagar a metade do seu salário para determinada pessoa, para poder cuidar do filho, enquanto a prefeitura hoje fecha colégio. Na região da Grande Pedra Mole não tem uma creche que você possa colocar um filho. Determinada mãe coloca o filho a 3 km de distância, às vezes vai pegar de bicicleta ou vai caminhando. Que essa semana mesmo eu estava conversando com uma que tem um filho que estuda 1,5 km, 2 km da casa dela. E não tem ônibus lá para pegar a criança para deixar lá perto. Então, são políticas que são feitas para o povo. Quem está fazendo não sabe o sofrimento do povo. Então, a grande realidade é essa. Pré-candidato, o senhor toca num ponto que eu acho muito importante, que é entender a periferia de Teresina, ou seja, os bairros mais distantes, aquelas famílias que moram em condições mais precárias, a zona rural do município também. E como é que o senhor projeta, na gestão do pessoal, como é que o senhor projeta esse contato da prefeitura diretamente com essas regiões, com esses bairros mais distantes, com essas famílias? Né? Como é que seria esse contato, essa conversa, para transformar esse diálogo em propostas e as propostas em ações? Douglas, primeiramente, nós sabemos que existem as SAADs, né? Vai mudar, a gente conseguindo, a gente vai mudar o nome, vamos botar mini prefeituras. Outra coisa que a gente vai adotar, nenhum vereador vai tomar de conta de SAAD. Nenhum vereador toma de conta de SAAD. Nem assumir, nem indicar. Nem indicar. Nem assumir, nem indicar. Vamos lá colocar a liderança comunitária que conhece o povo, conhece a realidade do povo. Porque ele está lá, lutando dia a dia com as comunidades. Quando ele chega lá, para reivindicar algo lá na SAAD, o que é que ele vai dizer? Só mande se você votar em mim. Eu só mando se você votar em mim. Eu estou precisando limpar 10 poças lá na cidade de Jardim. Não, só mando limpar se você votar em mim. Então essa é a realidade de Teresina. Quando você fala Soinho, Santa Luz, essa região mais distante, tem mais dificuldade ainda com transporte público, porque não existe. Ou você compra uma moto, ou um carro para poder vir a Teresina, porque não existe uma política para esse povo mais distante. Não existe. Nós sabemos que não existe. Então, a cada dia, com as gestões, a cada dia com as gestões que se passou 30 anos, e agora com mais a gestão do doutor Pessoa, que nós sabemos como o doutor Pessoa chegou e qual foi o grupo político que colocaram ele lá à frente da prefeitura. Nós sabemos quem é. Porque o doutor Pessoa foi eleito pelo MDB. Um grupão que estava lá, que elegeu o doutor Pessoa, dizendo que ia resolver todos os problemas de Teresina. E tenha mais sofrimento para o povo. Então, o que tem mais é sofrimento. Então, a gente vai buscar. Não vamos querer conversar com o vereador para assumir SAAD, para fazer palanque eleitoral, da maneira que está sendo feito na gestão do doutor Pessoa, jamais. Quem vai para lá realmente são as lideranças comunitárias que conhecem onde está o problema do povo, onde sabe onde está faltando o asfalto, onde sabe onde está faltando o calçamento, onde sabe onde é que tem uma família passando fome. Uma coisa que a gente quer implantar junto à Prefeitura de Teresina, voltando à questão da educação, o filho está lá, passa necessidade, como você disse, falta a merenda hoje, vamos buscar uma cesta básica para quem está no programa de TV, sabe, no programa do governo, aí no Bolsa Família, a prefeitura ir lá com a cesta, ver a questão de cada aluno e de cada aluno, a real nessa, porque às vezes o aluno sai de casa sem tomar o café, chega lá não tem a merenda, chega lá não tem o almoço. Então, ou seja, essa é a grande realidade. Ou seja, o senhor está querendo dizer o seguinte: a escola de tempo integral pode funcionar, oferecer todas as alimentações, mas se faltar em casa, só a alimentação da escola de tempo integral não vai... Não vai, porque não tem como o pai de família ou a mãe de família, aí ele chega à noite para jantar, não tem janta. Você acha que a mente de uma mãe que vê um filho passando fome, necessidade, fome, porque o que tem muito na periferia de Teresina, se você for andar, o pessoal ainda passa muita necessidade, passa fome.
e o poder público vira as costas para esse povo. Então, se fala num grande... A gente tem que trabalhar a base, para que haja sustentação. Porque se a gente não trabalhar a base, como é que a gente vai mudar a realidade de hoje do povo nosso? Se não trabalhar desde criança, se não trabalhar desde pequeno, se não der uma creche de qualidade, um colégio de qualidade, uma merenda de qualidade, um almoço, uma janta, como é que vai crescer esse menino lá na periferia? Como? Então, Pré-candidato, a gente analisando o pessoal no âmbito nacional, o partido teve um 2020 histórico, né? Conseguiu eleger um prefeito em Belém, né? Uma das maiores cidades. Na minha querida BH, o partido teve um excelente aproveitamento, e aqui no Piauí se solidificou com candidaturas sólidas, marcando a posição do partido. E a gente teve, infelizmente, uma tragédia, né? Uma barbaridade envolvendo a vereadora do PSOL, Marielle Franco, no Rio de Janeiro. O caso agora começa a ser resolvido, mas eu chamo esse caso para a gente discutir uma situação que ela discutia muito também no Rio de Janeiro, que é a questão da habitação. A gente tem esse problema gravíssimo aqui em Teresina também. Na Zona Norte, alguns coletivos denunciam esse processo de gentrificação, da tentativa de retirar daqueles bairros ali próximos ao Lagoa do Norte, retirar essa população e levar para centros periféricos, muitas vezes sem a infraestrutura básica, sem um transporte público, com a água ou energia deficitária. Como é que o senhor vê essa situação da habitação aqui na capital? A gente tem, principalmente, como o senhor comenta várias vezes, nas periferias, a população ainda com conjuntos residenciais sem infraestrutura básica, né? E é um problema gravíssimo na nossa capital. Quais as alternativas que o senhor vê para essa área da moradia, essa área da ocupação desses espaços periféricos que não oferecem infraestrutura mínima? Vamos citar um exemplo aqui da Zona Sul, também da Zona Norte, mas quando chove, condomínios residenciais foram construídos em áreas que não deveria, temos problemas com enchentes, até mortes nesses condomínios. Como é que o senhor avalia essa situação na capital? A gente avalia historicamente, né, os grandes centros sempre empurram seu povo periférico para mais distante. Sempre há essa política. Eu acho que determinados políticos e determinados empresários vê o povo pobre como um instrumento, como é que se diz? É pobre, então não serve. Joga lá para distante, sem transporte, sem o hospital, sem o colégio para os filhos. Então, esse problema da Lagoa do Norte, todos nós sabemos, que é mais uma coisa para embelezar o rico passearem, fazer caminhada. Então, eles querem pegar o povo de lá e jogar para outro lugar onde não vai ter estrutura. Não tem. Ali construíram famílias, tem enraizamento, tem pai, tem mãe, tudo lá. E eles querem, não, joga lá para depois da Santa Maria, coloca em outro lugar. Então, a realidade é essa. Então, qual a política nossa? Vamos sentar. Eu acho que nós temos o dever e o direito de construir casa em locais onde o povo é tratado como povo. E a prefeitura, tenho certeza que tem dinheiro para fazer isso. Se não tiver dinheiro, vai buscar investimento aonde tiver, para a gente tratar nosso povo, como cidadão e com direito à moradia, a transporte, à educação, colégio para os filhos. Deixar o povo feliz com sua cidade, feliz com o lugar que você mora. Então essa é a grande realidade. Vamos fazer casa para lá, vai ter o colégio, vai ter a creche, vai ter o hospital. Então esse é nosso lema. Vamos ver agora a pergunta do João. A gente vive na era da conectividade, né? E eu já fui professor da rede municipal daqui de Teresina, e a gente enxerga que para muitas pessoas, principalmente as que não têm acesso, se torna mais difícil. Como você enxerga a tecnologia como aliada nesse processo, nessa luta? A tecnologia, hoje, no pleno século XXI, a gente sabe que ela vem para cada vez mais nos conectar com o mundo, nos conectar e através levar essa tecnologia para as escolas.
há um tempo atrás, aí, um prefeito aí disse que ia comprar tablets, né, para dar para os alunos dentro das escolas, mas isso nunca aconteceu. Então a gente vai buscar buscar esse contexto de estar colocando para os alunos, para as crianças, levar de fato essa tecnologia para que cada vez mais beneficie nosso povo periférico de Teresina. Agora eu queria falar com o senhor sobre uma outra questão, sobre infraestrutura, que aí é um problema que atinge áreas mais centrais, atinge também as áreas periféricas, que é a infraestrutura, a questão de acessibilidade básica, calçamento, asfalto, e um outro problema que também é histórico, que não é de hoje, também é recorrente nas discussões, que são as galerias de Teresina. Isso desde quando eu comecei a entender um pouco de Teresina, se fala nessas galerias, e nunca se chegou a uma conclusão de fato, ou seja, a criação de uma rede integrada de esgotos, a gente observa muitas vezes, quando chove realmente acima da média, esse desespero do teresinense, pessoas que perdem a vida, que são machucadas, perdem seus bens, correm risco. E não são obras baratas, né? Se a gente analisar, são obras de bilhões. Então, isso requer uma integração com o governo do Estado, com uma cara federal, com o governo federal. Como é que o pessoal tem trabalhado essa questão? Essa questão de galerias em Teresina é uma coisa histórica, como você falou. A gente vem de governos e prefeitos que se diz que começaram aqui está a passo de tartaruga. E milhões investidos e ainda não se resolveu ainda muita coisa não. Então a gente vem com essa política de fato porque diz que galeria não dá voto para político, né? O investimento, o povo não vê. Então eles têm buscado isso e trabalhado dessa maneira. Que é a questão da galeria de Teresina é uma questão muito séria, que tem tirado dezenas e dezenas de vidas que nós sabemos. Tem um rapaz que morreu lá no satélite, lá na galeria, lá que é aberta, depois colocaram só 2 ferrozinhos desse daí, porque se escorregar tem como, mas de fato não se faz isso, não se faz as obras que realmente tem que fazer para Teresina. Então, a gente vai buscar investimento, conversar com o governo federal, conversar com o governo do estado, para que a gente possa sanar esses problemas mais sérios que existem em Teresina, que são a galeria. Na cidade de Jardim mesmo tem áreas que precisam de galeria, a gente vê a questão de satélite, vê a questão do Porto Alegre, a gente anda e vê a real necessidade em época de chuva. Tem lugares que se vira rio. Você entrar com o carro, você vai-se embora com o carro, tudo. Então, Teresina, quando chove, não fica em casa, porque você não tem o risco de morrer, de ser levado pelas enxurradas. Então é dessa maneira. A gente vê o atual prefeito investiu quanto em galerias? Tem algum projeto do prefeito que fala em galeria? Onde? Então, começaram ali, acho que já está no segundo ou terceiro prefeito, 30 anos, não fizeram em 30. O atual que está aí na frente da pesquisa nunca resolveu também esse problema de galeria. E é uma questão seríssima em Teresina. Séria, muito séria. É um termo que vem sendo difundido, né, Douglas? O racismo ambiental, né? Essas pessoas muitas vezes que estão nessas áreas, né, como Torquato Neto e outras áreas de periferia, sofrem, né, essa situação também. Mas falando de racismo, pré-candidato, uma outra bandeira muito forte do PSOL em todo o país é essa questão do combate ao racismo e também a questão da violência contra as mulheres, do triste caso e quadro de feminicídio que a gente tem no Piauí, é um dos estados do Brasil onde, infelizmente, mais se matam mulheres por serem mulheres. E como é que o senhor acompanha essa situação? Hoje a gente tem uma Secretaria de Políticas para as Mulheres aqui na capital, porém muito pouco, apenas uma coordenadoria que se tem dentro da Secretaria Municipal de Assistência Social que trata sobre essa questão do racismo, né? No âmbito estadual a gente tem uma pasta maior junto à Secretaria, a SASC, né? Mas como é que o senhor acompanha essa situação? O senhor acha que existe a necessidade de uma proposição mais incisiva para o combate ao racismo, para a promoção dessas políticas direcionadas aos direitos
dessa faixa da população e combate também ao feminicídio aqui em Teresina, que infelizmente é uma questão gravíssima? É preocupante, muito preocupante. A gente teve agora, esses dias, um caso, né? Em Altos. Em Altos e um aqui em Teresina. Teve agora Teresina Teresina, que foi ontem, na Zona Norte. Na Zona Norte. Então, buscar uma secretaria específica, equipar a Guarda Municipal com mais pessoas e buscar trabalhar da base, para que a gente não chegue a esse índice que é tão alarmante hoje no estado do Piauí e até mesmo aqui em Teresina. Então vamos buscar políticas públicas que de fato tenha resultado, porque os governantes atuais praticamente não, porque sempre é o povo periférico que está lá sofrendo, é o pobre que mata. Então, num contexto geral, passa muito lá pela educação de base, trazer para as crianças, trazer para dentro de um colégio uma disciplina que amplamente fale, para a gente trabalhar ali ali do início e ir moldando para que a gente possa mudar essa realidade com 1 ano, 2 anos, 3 anos, e crescendo nessa mentalidade que não há esse enfrentamento, racismo estrutural dentro da periferia, que a gente sabe que é uma coisa absurda o que vem acontecendo, né, com as mulheres que são vítimas a todo momento. Pré-candidato, a gente fala de periferia, e aí eu falei agora há pouco de zona rural. Teresina tem proporcionalmente uma das maiores zonas rurais do Brasil, a imensa zona rural de Teresina. E é uma zona rural com potencial tremendo, potencial turístico, potencial esportivo, desenvolvimento de esporte, a questão de pousadas, banhos, enfim, tem várias formas. Muita gente morando, mas muita gente que passa necessidade, muita gente que não tem emprego, muita gente que vive carente de uma oportunidade. Como é que o senhor projeta esse trabalho na zona rural? A gente tem alguns casos, mas são muito poucos comparado ao tamanho da necessidade da zona rural. E aí, quanto mais se afasta de Teresina, pior a situação fica. E aí a gente inclui também tudo que a gente falou agora há pouco, transporte, saúde, uma série de questões. Quer dizer, a zona rural já faz um tempo que clama por mais intervenções positivas do poder público. Então é isso. A zona rural, a gente exporta muita coisa de fora, manga, banana. Então a gente poderia fazer esse trabalho na zona rural. Na zona rural é primordial para a geração de emprego, você ter seu quintal, mas a prefeitura dá assistência. Existe um banco específico que possa emprestar, né, para a pessoa produzir, produzir os alimentos para vender. Então, a prefeitura entraria com incentivo, buscaria, porque não tem como você trabalhar num terreno de 10 metros, 10 por 30. Então, buscaria um entendimento para que a gente possa colocar o povo aonde realmente possa fazer esse trabalho, a prefeitura entrar com investimento e fazer suas pequenas hortas, com projetos bem feitos e trazer essa mercadoria para Teresina. Ou então a prefeitura mesmo comprar desses produtores e inserir na merenda escolar. Então, a gente entraria com incentivo os produtores, os pequenos produtores, e ao mesmo tempo a gente compraria essa produção dele de galinha caipira, de melancia, de banana, e inserir dentro das escolas municipais, das creches de Teresina. Tássio. O senhor tocou um ponto interessante, questão do emprego, né, na capital. Principalmente a parcela mais pobre da população sofre muito com o desemprego, ou muitas vezes com o subemprego, com a informalidade, né, que é muito forte aqui em Teresina. Quais as alternativas que o senhor vê para esse cenário aqui? Nós temos 2 polos industriais muito pouco utilizados, e essa geração de emprego, principalmente entre os mais jovens, é algo que incomoda muito. A gente tem um avanço
daquela parcela da população que os especialistas chamam de nem, que nem estuda e nem trabalha aqui na capital. Como é que o senhor visualiza essa situação? Quais alternativas a Prefeitura e o Poder Público Municipal poderia apresentar para essa geração de emprego, para dar oportunidade principalmente para essa população periférica que quer trabalhar, que quer produzir, que quer construir a sua vida, mas infelizmente hoje não encontra alternativas? Essa a questão do emprego e renda, como a gente trouxe o interior, né? Começamos a falar do interior, que a gente ia fazer o banco para emprestar o dinheiro. Eu acho que pequenas cooperativas, que a gente passa aí por um problema muito, que é o meio ambiente. Então a gente buscando essa cooperativa para trabalhar o que é jogado fora, que é o plástico, que é o metal, a gente estaria em determinadas áreas de Teresina construindo pequenas número de pessoas cooperativas para a gente fazer esse trabalho. Então, ali a gente ia empregar 100, 150, 80 pessoas e a gente ia dar um incremento bom nesse contexto, tanto no termo periférico como um pouco mais afastado já, que é a questão do pequeno produtor lá do interior. Então eu tenho certeza que a gente vai alavancar bem através do povo periférico. João. Você tocou num ponto muito importante, que foi o meio ambiente, né? E hoje a gente vive muitas tragédias ambientais, porque a maioria das decisões elas são tomadas sem levar em consideração muitas vezes quem vive dos rios, quem vive ali das vazantes. Como você enxerga essa realidade? Então, quando eu falo o subsídio para trazer, que a gente sabe que existe na região ali do Putivelho, né, aquele pessoal que toma de conta das vazantes, planta. Então a gente buscar um subsídio, buscar esse subsídio para a gente também, o poder público está ajudando esse povo também. E voltar a plantar árvore. Porque a gente sabe que em Teresina acabou a política de plantar árvore, né? A gente via que sempre plantavam mananciais. A gente vai buscar essa política de volta, trabalhar com o povo periférico, para a gente buscar cada vez mais minimizar esse problema que existe hoje, não só em Teresina, mas praticamente no mundo todo. E aonde a gente anda em Teresina hoje, a gente vê como é tratado a questão climática em Teresina. Pré-candidato, voltando a essa questão da zona rural, as ações do poder público, eu conversei com alguns moradores da zona rural, durante esse meu período de férias, eu estava num determinado local, eles chegaram e disseram que eram telespectadores do jornal, e a gente conversou um pouco, e aí nessa conversa eu comecei a instigar e perguntar, aproveitar que eles moram na zona rural, entender mais essa realidade. E todos eles foram unânimes em dizer, olha, aí eu falando, saúde, educação e outros segmentos que o poder público atua, que poderia atuar também na zona rural. Mas eles disseram o seguinte, olha, nem que a gente quisesse empreender, criar algum empreendimento, montar algum negócio, a gente não pode. Por quê? Porque até para a gente, isso fala deles, até para a gente se deslocar, a gente conhece alguns atalhos, mas até bem se deslocar é complicado. Eles, mas deslocar como? Ele falou, não tem estrada. Eu falei, mas como? Não tem. Ele disse, uma vez na vida, como se diz popularmente, uma na vida, outra na morte, passa lá uma máquina fazendo a recuperação da estrada, aquela conhecida com estrada de vaca lá, que fica... Primeira chuva, vai embora. E daí são mais um ano e meio. Então, não tem como, porque mesmo você fazendo um curso, tendo acesso à linha de crédito, você não tem como empreender, porque não tem acesso. As pessoas não vão até lá. Quem que vai colocar quem vai colocar o carro? Chega lá, não chega nem a carroceria, só chega o... Então, aí eu queria saber do senhor, não só a ação do poder público nessas áreas, mas pelo que a gente conversa, precisa de um trabalho básico até, de acessibilidade para começar. E depois se pensar num negócio propriamente dito, uma fonte de renda, porque não tem nem acesso a esses locais. Né?
percorro bem o interior e a gente vê que a realidade realmente é essa. A realidade é que o interior está abandonado. A região mais distante, principalmente agora, nesse período que as chuvas diminuem um pouco, a chuva diminui um pouco, mas você não tem acesso, estrada ruim, então tem que fazer todo um processo, né, de estar levando asfalto, de estar levando calçamento. Então a gente vê que a realidade hoje do povo que vive lá um pouco distante da cidade de Teresina, como Soninho, Santa Luz, Santa Luz, Cacimba Velha, a gente vê, sabe, a problemática que existe em termos de estrada, em termos de pavimentação. Então, não chega a pavimentação, não chega o asfalto, a gente sabe que é totalmente precário. Então, a gente vai buscar trabalhar totalmente diferente daqueles que já passaram à frente da prefeitura. Como eu já falei, a gente vai buscar, a prefeitura trabalhe para o povo de Teresina. E aonde tem a necessidade que a prefeitura e quem está à frente da prefeitura vá acompanhar de perto, em loco esse povo e saber que maneira é que vai ser resolvido aquele problema da estrada. É tão grave que no Soninho, para você ter uma noção, no Soninho tem época que o pessoal passa 3, 4, 5 dias sem água. Para ajeitar uma bomba tem que fazer uma vaquinha para poder ajeitar a bomba, mas cadê o poder público? Os caras só vão lá de 4 em 4 anos. Então essa é a grande realidade de Teresina. Então se Teresina aqui no bairro está esquecida, imagine lá no Soninho, lá na Cacimba Velha, não tem estrada, não tem como um cadeirante sair de casa. Então a gente vê que quando você conversa com o povo mais distante, que a gente sempre conversa, é só lamentações, felizmente. Tássio. Pré-candidato, um ponto interessante, o senhor toca muito no termo periferia, mas hoje a gente tem um problema gravíssimo com o centro da cidade, né? O centro que, por uma especulação imobiliária que se construiu há anos atrás, se supervalorizou uma zona leste, se direcionou muitos serviços para a zona leste da capital, que hoje é a região que tem a maior oferta de serviços, maior qualidade, porém se esqueceu da zona central de Teresina e hoje o centro se tornou um problema para a cidade, porque muitas vezes após as 5, 5h30 está deserto, o trabalhador que precisa se deslocar para o centro não encontra o transporte público necessário, a população também se afastou do centro por causa dos grandes shoppings. Então o centro, que é o local que concentra mais cultura, que concentra mais história da cidade, hoje viu a população se evadir do centro. Como é que o pessoal, eu já vi várias ações do pessoal, principalmente para defendendo a ocupação do centro, a valorização do centro, e como é que o senhor acompanha este ponto hoje? O que o senhor acha que o Poder Executivo Municipal pode fazer para que o centro de Teresina volte a ser interessante para a população, para que a população ocupe novamente o centro da capital? O centro de Teresina, a gente pode buscar ocupar os prédios públicos, dar moradia para a população, para a gente povoar o centro de Teresina. Outra proposta seria a montagem dessas a montagem de pequenos, pegar o povo, fazer uma associação para reciclagem, e através dessa reciclagem vamos pular da cidade de Jardim, a reciclagem lá do plástico, onde tem 50, 100, 150 inseridas nesse movimento, receba a população ir lá, levar o seu lixo para reciclagem, e lá ela recebia um voucherzinho para poder gastar no centro da cidade. Mas para isso a gente precisaria primeiramente aí também trabalhar a questão do ônibus, porque quando a pessoa lá do bairro, eu vou lá no centro, eu vou gastar o dia todo, porque não tem ônibus, não tem parada. Então, primeiramente, ocupando o centro da cidade, trazendo esse povo de volta, com ônibus de qualidade, com ar-condicionado, tenho certeza
Porque o povo pobre não vai para shopping, o povo pobre não vai para shopping. Com certeza iria para o centro fazer compra, e vamos ocupar os prédios públicos que tem, dar moradia para o povo que está precisando de moradia. Então... Pré-candidato, nosso tempo está chegando ao fim, eu queria fazer uma última pergunta para o senhor, que é a relação entre executivo e legislativo. Essa relação é sempre conflituosa, sempre foi conflituosa, desde a época do Império, né, tá? Se a gente analisar, o Império já tinha conflito entre o poder moderador, que era o imperador, com as casas legislativas, deputados, enfim. Isso vem se perpetuando ao longo, se perpetua ao longo do Império, Dom Pedro I, Dom Pedro II, proclamação da República da mesma forma, e vem até agora, né? Agora mais grave ainda. Nessa gestão, a gestão atual, nós tivemos um problema que perdura até agora, que é a falta... Porque você fala em sintonia, não é que a Câmara Municipal todos os parlamentares dobrem a cabeça para o prefeito, não é. Tem que ter oposição, tem que ter fiscalização, mas o que é que acontece? Não há quase diálogo com a Câmara, muito pouco. Como é que o senhor pretende estabelecer, caso chegue à Prefeitura de Teresina, esse diálogo com o Parlamento? Douglas, essa questão é um pouco... Quando se fala da atual gestão, até 3 meses atrás, praticamente todos os vereadores tinham cargo na Prefeitura. Praticamente todos os vereadores tinham cargo na Prefeitura. Então... A gente vai buscar o diálogo com os vereadores, vamos buscar esse diálogo, conversando olho a olho, porque eles estão lá para representando o povo. Aquele povo que votou nele lá, ele vai estar representando. Então, aí ele vai brigar com o prefeito, porque está levando obra lá para a comunidade, está levando asfalto, está fazendo a limpeza, está povoando o centro. Então, esse diálogo vai existir. Agora, como eu já tinha lhe falado antes, SAAD na gestão nossa, vereador, não vai sentar na cadeira e nem vai indicar. Queria agradecer a presença do pré-candidato à Prefeitura de Teresina pelo PSOL e esteve aqui conosco, gentilmente atendeu o nosso convite. Obrigado ao João também pela participação, foi um prazer recebê-lo aqui, ao Tássio Cruz. E a você que nos acompanhou. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Amanhã nós voltaremos com mais uma edição do Jornal Dia News. Uma ótima tarde. Até lá.